Esse vídeo é para você que não revisa por falta de material, não revisa por falta de tempo, gasta muito tempo revisando ou sente que sua revisão não faz diferença. Bom, eu quero começar então dizendo que eu te entendo. No tempo que eu ainda estava estudando para vestibulares, eu sentia que a revisão era parte importante dos meus estudos, só que era um problema que eu não sabia como resolver. Só que você não precisa ficar com essa sensação de dívida, que a sua revisão é sempre um problema dos estudos a ser resolvido e você nem para pensar, porque sabe que nunca vai chegar numa solução. Tem uma solução muito simples para você revisar melhor, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Primeiro, eu vou falar dos problemas dos métodos de revisão tradicionais, que é aqueles que a gente mais conhece. E você vai entender de uma vez por todas por que sua revisão não dá certo. Vou te contar por cada método por que sua revisão não está funcionando. E no final eu vou te revelar qual é o melhor método de revisão, o método que vai resolver todos esses problemas e vai fazer sua revisão ser uma parte muito tranquila nos seus estudos. E para a gente falar sobre esses métodos de revisão e os problemas que eles têm, a gente vai falar sobre três perspectivas. Quanto tempo gasta o seu método de revisão, qual o nível de memorização do seu método e também qual o nível de direcionamento. Então, o ideal para que você revise bem é você ter um método que você gaste pouco tempo, que seja um método que ofereça uma boa memorização e também que tenha um bom direcionamento, que faça você revisar aquilo que realmente você tem dificuldade e cair na prova. Então, para começar, vamos falar sobre o método de revisão que é mais tradicional, que quase todo mundo usa, que é resumo, fichamento, aquelas anotações que você faz quando você está vendo alguma aula ou lendo alguma coisa. No que diz respeito ao quanto tempo gasta, esse é um método de revisão que demora para ser feito. Você tem que estar lá sempre escrevendo, e assim, se você for fazer da melhor maneira, entre aspas, é que você vai demorar mesmo. Porque dizem que o jeito certo de você fazer um resumo ou de você fazer uma anotação é você pegar, depois que você viu a aula, você tentar lembrar tudo que você estudou. Aí então o método vai demorar mesmo. Ele é um método que por si só te garante um baixo nível de memorização, porque ele é um método, em essência, passivo. O método de revisão, para te oferecer um alto nível de memorização, ele tem que ser ativo. Não pode ser aquele método que você fica só relendo aquilo que você já estudou em algum momento. Tem que ser aquele método que faz você relembrar aquilo que você já estudou antes. Então, você pegar só um resumo e você reler aquilo que você escreveu, não te ajuda muito. É muito mais eficaz, de alguma maneira, o método de fazer relembrar aquilo que você já estudou sem precisar você ficar consultando o material. A ressalva que pode ser feita é que se esse método ele tiver imagens, se no seu resumo, nas suas anotações tiver imagens, isso pode melhorar um pouco o nível de memorização, porque a associação desse método com as imagens vai aumentar a eficácia da memorização. E por fim, também é um método que tem um baixo direcionamento. Você sai anotando qualquer coisa assim, meio que aleatoriamente, só que nada te indica, nada te mostra que aquilo que você está anotando realmente é algo que você tem dificuldade ou é algo que realmente cai em prova. Ou seja, resumo, anotação, todos esses métodos em geral, que você ficar anotando enquanto você está vendo a aula ou enquanto você está estudando, não é um bom método, não é um método que vai ajudar na sua revisão. Então agora vamos falar sobre os mapas mentais. No que diz respeito ao tempo, o mapa mental também demora para ser feito. Você tem que desenhar e fazer tudo certinho lá, e puxa a seta para cá, para lá, e isso tudo demanda um tempo dos seus estudos. E no que diz respeito à memorização, ele já é um método que ele tem uma memorização média barra alta. Então já é um método um pouco melhor do que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque ele em si já tem imagens, você consegue associar melhor os temas que você está revisando, e também na hora de revisar, se por exemplo você imprimir um mapa mental, tampar uma parte dele com sua mão e tentar lembrar o que tem naquele lugar, já vira então um método de revisão ativo. Realmente fica uma coisa mais ativa. Você não está só relendo e só consultando aquilo que você já estudou em algum momento. Quando você tampa, você tenta relembrar qual é a informação que está lá, e assim você reforça aquele conhecimento que você já estudou. Então, por si só, pelas imagens, é um método que já é melhor do que o anterior. Pelas imagens, você já consegue associar melhor os conteúdos que você está estudando. E quando você deixa esse método mais ativo, então já melhora ainda mais sua memorização. Mas por outro lado, no que diz respeito ao direcionamento, também é um método ruim, porque você está fazendo lá o desenho daquilo que você acha importante, mas não necessariamente aquilo que você está fazendo no mapa mental é realmente a informação que vai cair na sua prova, a informação que você está tendo mais dificuldade e que você precisa aprender. Então ele demora para ser feito, tem uma memorização melhorzinha, só que também tem um baixo direcionamento. Agora já vamos falar de um método que ele não é tão conhecido como os outros dois, que é o caderno de erros. Basicamente, o caderno de erros é você fazer questões de prova do assunto que você está estudando. Vamos supor então que você está estudando morfologia em português. Quando você for fazer questões desse assunto, você pesquisar lá exercícios na internet, as questões que você errar, você faz um comentário sobre o seu erro. Então, supondo que você errou uma questão porque você não lembrou o que é advérbio. Então, você vai fazer um comentário no seu caderno de erros, explicando o que é um advérbio para você lembrar aquele conceito e não errar mais questões que falem sobre isso. No que diz respeito ao tempo, o caderno de erros é um método que é mais rápido de ser feito. Você está lá na hora de fazer questões, rapidinho você para e faz um comentário
sobre aquilo que você errou, então é bem mais rápido. No que diz respeito à memorização, ele é parecido com os resumos, é um baixo nível de memorização. Você está só revendo as informações que você já viu em algum momento e não está tentando relembrá-las. Então, a única coisa que pode talvez melhorar o nível, a qualidade dessa memorização, é se de alguma forma você conseguir associar o seu comentário com alguma imagem. Tirando isso, realmente vai ser um método de baixa memorização. E ele é um método com alto direcionamento. Veja que você faz comentários de questões, então realmente são coisas que caem na prova e você está fazendo aquilo que você errou. Então, realmente é coisa que você precisa aprender. O que diz respeito a direcionamento, então, o caderno de erros é muito bom, tem um alto direcionamento. De todos os métodos que a gente viu até agora, o caderno de erros é o melhorzinho. Mas então, que rufem os tambores. A gente finalmente chegou no método que vai realmente melhorar o nível da sua revisão. De todos os defeitos que a gente viu que cada método tem, esse é o único que vai ter qualidade em todos esses aspectos. Vamos falar então sobre os flashcards. O que é um flashcard? Basicamente é uma pergunta que você tem que lembrar a resposta. Botando aquele exemplo lá de você esquecer o que é advérbio. Se você fizer um flashcard sobre isso, você vai fazer uma pergunta, o que é advérbio, por exemplo. Você vai tentar responder e depois vai conferir para ver qual é a resposta. Se você fizer isso de maneira física, você vai fazer num papelzinho. Depois que você tenta responder, você vira para conferir qual é a resposta. Mas também tem como você fazer isso de maneira digital, e a ideia é a mesma. Você coloca a pergunta lá, tenta responder e você depois confere a resposta para saber se você já aprendeu aquele conceito. O flashcard é um método rápido de ser feito. Você rapidinho faz a pergunta e coloca lá a resposta de maneira muito tranquila, muito rápida. Você não precisa ficar anotando, nem desenhando, coisa e tal. Ainda mais se for digital, rapidinho você digita lá e já está pronto o seu flashcard. Ele é um método que, por essência, tem uma alta memorização. Por quê? Porque ele é ativo, você não está só relendo e revendo aquilo que você já estudou, você está tentando relembrar informações que você já viu em algum momento, que você precisa memorizar, e ele pode ser ainda maior, o nível de memorização pode ser ainda maior se você usar imagens nos seus flashcards. Da mesma maneira que você pode simplesmente escrever a resposta no verso para conferir depois, você também pode colocar uma imagem, seja no cartão físico, flashcard físico, seja no digital. Você coloca uma imagem lá e aquilo vai te fazer associar a resposta e fazer você memorizar ainda mais aquele conceito. E ele é um método que tem um altíssimo direcionamento. Primeiro porque ele pode ser feito igual um caderno de erros, você pode fazer flashcards só daquilo que você errar em questões, assim você vai estar revisando aquilo que realmente cai em prova e que você precisa aprender. E segundo porque, principalmente se você estiver usando de maneira digital, os aplicativos de flashcard vão calcular de quanto tempo você tem que revisar de acordo com a dificuldade do seu flashcard. Se for um conceito muito difícil, você vai revisar mais. Se for mais fácil, você revisa menos. Geralmente o próprio aplicativo calcula isso, trazendo ainda mais direcionamento para esse método. Olha, não é apenas eu que consigo ver tanta qualidade nos flashcards. Olha o tanto de pessoas que já descobriram o poder desse método. Veja, é uma cilada. Mapa mental, ou você faz de forma ativa e gasta muito tempo, ou você compra um pronto e é passivo. Então, assim, o flashcard, querendo ou não, ele gasta menos tempo e ele é ativo. Então, me parece que no custo-benefício ele tá num ponto de equilíbrio ali que acaba superando os demais métodos. Né? Não à toa, se você pegar as recomendações que eu estava falando dos Estados Unidos, os pesquisadores dos Estados Unidos, até pelos resultados científicos, flashcards têm um poder de memorização infinitamente maior. Que o Anki funciona melhor e tem vários estudos científicos, tipo, muito bons, feitos realmente de forma randômica, que mostram que é muito mais efetivo, é por causa da revisão ativa. O Anki, ele se tornou o meu principal material de revisão. E continuando falando sobre os flashcards, eu vou falar um pouco sobre o Anki. O Anki é o maior aplicativo de flashcards da atualidade. Ele tem um download gratuito para Android e para Windows também. Ele tem acesso gratuito em qualquer navegador, pode ser do seu iPhone também, inclusive. Ele separa os flashcards por matéria e por conteúdo. Permite o uso de imagens, destaques, nos textos e etc. Calcula de quanto em quanto tempo você precisa revisar de acordo com a sua dificuldade, aquilo que eu falei sobre o direcionamento. E basicamente a sua única preocupação, utilizando o Anki para revisar, é você abrir o aplicativo e fazer a revisão do dia. Isso vai dar mais ou menos 20 minutinhos e pronto, você não tem mais preocupação nenhuma com revisão. Essa vai ser a sua revisão completamente direcionada e eficaz. E para encerrar esse vídeo, eu quero destacar que a Enfoque oferece flashcards para esses vestibulares que estão aparecendo na sua tela. E são dos conteúdos que mais são cobrados nessas provas. Esses flashcards são ideais para você conseguir ter uma maior noção daquilo que mais cai na sua prova e também para você conseguir se acostumando cada vez mais com esse que é o melhor método de revisão. Os flashcards são completamente digitais e são disponíveis no Anki, esse que é o maior aplicativo de flashcards, e o acesso é imediato, é só você adquirir e usar. Então qual é o conselho que eu te dou? É que você não pode sair daqui desse vídeo e continuar revisando da maneira que você revisa hoje. Comece a revisar com flashcards, principalmente no Anki, que vai resolver todos os seus problemas com revisão. E se você estuda para vestibulares, então você também não pode deixar de adquirir os flashcards da Enfoque. Como eu disse, são flashcards direcionados para aquilo que mais cai. Isso vai te ajudar muito, não só a se acostumar a utilizar esse método, mas também a ter uma noção muito melhor daquilo que cai na sua prova. Agora você já sabe o jeito certo de revisar.
Você só continua tendo uma revisão ruim se você quiser.